Fazendeiros fortemente armados estão atacando indígenas da etnia Avá-Guarani, no município de Guaíra, no oeste do Paraná. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas durante os ataques, sendo 2 delas em estado grave. Na tentativa de se proteger, os indígenas transmitiram os ataques ao vivo. Nas imagens, dá para ver a violência e também o desespero da fuga. Uma missão de direitos humanos está percorrendo as terras dos Avá-Guarani e Guarani-Kaiowá, que também são alvo de conflito com ruralistas na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul. Os ataques a indígenas cresceram ano passado no Brasil, é o que aponta o relatório do Conselho Indigenista Missionário, que é uma entidade ligada à Confederação Nacional dos Bispos, a CNBB. Segundo o documento, foram 411 casos de violência, 35 tentativas de assassinato, 23 de violência sexual e 18 de lesões corporais. A maior parte dos casos está relacionada a conflitos territoriais em áreas de reserva indígena. Sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com um cientista, filósofo e doutor em planejamento territorial, o Nuno Nunes. Nuno, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Em Detalhes e mais uma vez ao ICL. Prazer estar aqui com vocês no ICL, Gabriela. Demais, vamos analisar a situação dos povos indígenas. Vamos lá. Para começar, então, antes de mais nada, eu quero saber contigo qual que é o tamanho da emergência humanitária que a gente tem agora, nesse momento, dos povos Guarani, e que tipo de violações que tem acontecido nos municípios de Terra Roxa e Guaíra, no oeste do Paraná, principalmente, e também em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Se tiver mais alguma região também que você queira colocar, pode ficar à vontade. Essa região do oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul é um crime constitucional, né, que não devolveu o território tradicional do povo Kaiowá, o Avá-Guarani, nessa região. Tínhamos ali, depois de 1988, 5 anos, né, até 1993 para concluir esse processo em todo o Brasil. E por conta de conflitos e por conta de articulações políticas, esse território foi deixando para fazer depois, no próximo governo, e até hoje os indígenas ali estão aguardando. Coincidentemente, esse território ele é alvo de disputa desde a guerra contra o Paraguai, né, a guerra da Tríplice Aliança, nos anos de 1800, e foi uma guerra já na época contra o povo Guarani Kaiowá, os Avá-Guarani, e toda essa grande nação, esse grande povo de língua Guarani, né, do tronco Tupi. E a não demarcação, a não conclusão dos processos, a não retirada dos proprietários ou posseiros, ou, né, todos os nomes que se dão para não indígenas que estão ali, se tiver que fazer a indenização via Estado ou via União, como é o caso da decisão do Supremo Tribunal Federal, no processo do marco temporal, que a União indenize e depois cobre do Estado, né, que se faça, porque as comunidades elas estão aguardando num confinamento, em alguns lugares onde tem um pouco de mata atlântica, um pouco dessa mata que ainda tem alguma nascente, e ao redor delas o agronegócio da soja, né, o agronegócio do veneno, o agronegócio que não alimenta as pessoas, os animais, né, de outros países que depois alimentam as pessoas. Esse agronegócio ele está ao redor dessas comunidades, dessas aldeias, e dando muita renda para poucas famílias, né, que são as grandes latifundiárias dessa região, e famílias essas também que não vivem na região, né, quem trabalha ali, quem mora ali, são os
os empregados, né? As famílias geralmente moram nos grandes centros é um território que está assim, ocupado, um território indígena que está ocupado por tratores, por venenos, agora até por drones, e que ficam ameaçando a todo momento as comunidades. Pelo menos desde julho, o Ministério Público Federal está relatando, né, que há registros de violências nesse sentido, então agressões físicas, sequestros, tiros, incêndios criminosos. Eu queria entender quais são os principais relatos que você tem ouvido, inclusive violência de gênero, né, ameaças de estupro contra mulheres indígenas, e o que intensificou especificamente agora essa onda de violência? Olha, há uma suspeita de que a onda de violência, ela foi o cronograma dos ataques aos indígenas, ele combinou com alguns dias antes das audiências no Supremo Tribunal Federal, naquele processo que o ministro Gilmar Mendes, em vez de decidir conforme a casa já tinha consensuado que não existe marco temporal e que, por enquanto, portanto, se faça, né, a desintrusão das terras indígenas necessárias e se toque os processos de identificação das terras indígenas, o ministro Gilmar Mendes, ele tentou fazer ali um processo de consulta, algo que foi muito estranho aos indígenas, tanto que se afastaram, né, a articulação dos povos indígenas do Brasil se afastou desse processo, disse que não vai mais participar. E a gente viu que quando tinha a reunião prevista, a audiência prevista, os ataques aumentavam. E os ataques com tiros, ataques com praticamente milícias, né, e dando tiros em direção às comunidades, atingindo as pessoas, os indígenas que ali estavam. E isso, quando a Força Nacional foi ativada para fazer a proteção, tão pouco conseguiu se efetivar uma proteção às comunidades. Os indígenas relatam que, inclusive, a Força Nacional fez uma proteção aos proprietários que estavam armados, atirando nos indígenas. E o último caso, na região de Guaíra, foi que a Força Nacional tentou entrar numa comunidade que estava em resistência, né, que eles estão em resistência nesse processo de proteção, né, com os seus guerreiros ali, todos com arco e flecha e a sua proteção tradicional, e a Força Nacional tentou entrar com uma caminhonete, né, com os policiais armados, e o relato dos indígenas é que dentro da caminhonete, ou junto, estava também um vizinho, que era um proprietário que estava por trás dos ataques, e aí os indígenas não permitiram esse acesso da caminhonete da Força Nacional. Inclusive, alguns relatos de que os indígenas tomaram alguma arma da Força Nacional, dizendo assim, não, vocês não vão usar essa arma aqui com a gente, saiam daqui, né, se retirem, porque vocês não estão aqui para nos defender, como é o compromisso acordado com a ministra Sônia Guajajara, né, ministra dos Povos Indígenas. E reforçar, né, principalmente a situação vem se agravando desde o dia 13 de julho, que é justamente quando mais de 100 famílias da terra indígena Panambi, que fica ali em Douradina, no Mato Grosso do Sul, mais ou menos a quase 200 quilômetros de Campo Grande, para as pessoas terem uma ideia, eles retomaram parte de um território que é ancestral, que é deles e que estava sendo utilizado para monocultura. E isso começou, a partir dali, a gerar conflitos, né, fazendeiros, perseguição de ruralistas, de fazendeiros contra essas famílias. E os povos indígenas, né, o povo Guarani Kaiowá, chegou a divulgar uma carta em julho, então já faz algum tempo, no final de julho, agora de 2024, eles divulgaram uma carta alertando
para um massacre. Então, é uma tragédia anunciada, esses vídeos que a gente está acompanhando agora, desses ataques, esses incêndios criminosos. Como é que tem sido a resposta? Eu pergunto primeiro em relação ao governo federal, que tem uma responsabilidade em relação a isso, o governo do estado também. E a gente tem uma missão, diversas entidades estão fazendo, como CIMI, o MST, Comissão Marnes, estão fazendo agora uma visita, né, nesse lugar. Enquanto a gente está conversando, eles já estão fazendo uma missão para entender qual é a gravidade da situação. Então, uma coisa é a atuação dos direitos humanos e outra coisa são os representantes de ministérios, de FUNAI, de Defensoria Pública da União, que estão ali presentes também. Mas como é que você está avaliando a atuação do Executivo frente a essas violações todas? Então, é um momento muito complicado para o presidente Lula, para o governo federal, o executivo, né? Porque estamos próximos da eleição municipal que vai eleger ali na região os vereadores, prefeitos, como em todo o Brasil. E, assim como eu estava comentando, as audiências no STF, elas eram marcadas alguns dias anteriores pelos ataques, né? A eleição, no dia 6 de outubro, ela está sendo marcada por esse avanço da violência também. Porque na região, os indígenas, na região do sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, como em vários municípios do Brasil, são muito raros aqueles onde os indígenas são maioria no município, como em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Ali na região, os indígenas são minoria e o voto, o número de eleitores entre eles é pouco. Então o conflito ele vem por várias frentes, né? A frente política, a frente armada, né? Que são as milícias ou empresas de proteção das propriedades do agronegócio, e aí isso tudo se transforma num grande criador de inimigos. A gente lembra na década de 90, quando o MST era o grande inimigo, ameaçador de ocupação das terras improdutivas, né? E o MST nem era tão grande assim para fazer toda essa ameaça no Brasil inteiro, mas todo dia tinha uma notícia no jornal contra as lideranças do movimento sem terra, né? Então, os indígenas hoje eles estão nesse meio, né, com essa perseguição em cima deles. E na região da fronteira sul do Mato Grosso do Sul, do oeste do Paraná, ainda como forma de acusação, que os indígenas seriam estrangeiros, como se fossem paraguaios, que estivessem invadindo o Brasil para retirar terras desses proprietários. E esse show, esse engodo, né, de fake news, ele fica na cabeça das pessoas que moram na região, que são os não indígenas, né, que muitas vezes não têm acesso a outra informação, não têm acesso a mais detalhes sobre isso e acabam também, né, por conta disso, ficando com medo, ficando com receio das comunidades indígenas e por isso votam nesses candidatos que criam esses enredos eleitorais, né? Então, a preocupação que o governo federal, atualmente, o Poder Executivo, está ainda tentando mediar até o dia da eleição. Pelo menos essa foi a fala do presidente Lula no dia 19 de abril, quando foi assinar algumas homologações de terras indígenas, com a presença dos indígenas, que estavam reunidos pela reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista. Ele segurou alguns processos, disse, não vou assinar, mas no final do ano eu assino, ali para outubro, né, que a gente tem também o dia 12 de outubro, que é um dia comemorado como um dos povos indígenas na América Latina, e a gente sabe que esse depois eu assino e esse depois de outubro é uma sinalização de vou deixar passar a eleição, né? Então, muitos candidatos indígenas a vereador e a prefeito estão se mobilizando também, e a disputa até lá fica por esse âmbito político, né? Na disputa por corações e mentes, né?
e tentando, de alguma forma, até final do ano, ou o ano que vem, enfim, volta depois uma eleição na Câmara Federal, mas ela também não é tão estratificada como a de vereadores. A gente consiga avançar, junto com o governo federal, com o Ministério dos Povos Indígenas, para a indenização dos proprietários que tiverem que receber a sua indenização, quem for de boa-fé, as suas indenizações pelas terras ou pelas benfeitorias, né? E aí isso tudo tem que avançar de algum modo, porque senão vai se transformar cada vez mais numa Palestina brasileira, onde um ataca e o outro morre. Essa sua análise é perfeita porque também casa com um dossiê, um levantamento do Observatório de Olho nos Ruralistas, Observatório do Agronegócio no Brasil, mostrando para além dos efeitos do agronegócio e de quem está à frente das prefeituras das 100 maiores cidades em tamanho de território que estão suscetíveis a vulnerabilidades do meio ambiente, a quem que está na mão essas prefeituras. Então, a gente tem principalmente políticos do Centrão e eles avaliaram também quem é que tem propostas nessas eleições em prol do meio ambiente e também em relação aos povos originários, né, que fazem parte muito fortemente desses territórios. E a constatação é que não só não existem propostas, como também esses prefeitos que já estão aí, né, as prefeituras, melhor dizendo, não têm nem secretaria de meio ambiente independente, elas estão acopladas dentro de, por exemplo, turismo, ou então ligadas à mineração, a outros setores que têm interesses. Então, é muito difícil falar sobre alguém que possa fazer a fiscalização, sendo que esses prefeitos estão ligados à bancada ruralista, né? Então é muito complexo e acho que esse cenário também tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Exatamente. A boa notícia é que o governo federal conseguiu finalizar o concurso, né, unificado, incluindo vagas para trabalho na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, na FUNAI, e também no Ministério dos Povos Indígenas, com priorização dessas vagas para pessoas indígenas. E também uma ampliação, depois de negociações com o Ministério da Gestão, né, que as vagas que ficariam para reserva, né, elas estariam já contempladas com a inclusão ali na entrada, na atuação junto da FUNAI imediatamente, né, assim que forem finalizadas as outras etapas do processo. Mas isso é uma promessa antiga já de ampliar o trabalho dos povos indígenas com os indigenistas, e a demora ela acaba sendo né, uma meia dúzia, né, uma troca de meia dúzias, porque ao mesmo tempo que pode entrar 500 novos indigenistas na FUNAI, já estão se aposentando mais 500. Né? Então, a promessa de que ano que vem, com o novo concurso unificado nacional, tenha mais vagas para esse trabalho junto aos povos indígenas, porque né, a FUNAI é um desses órgãos essenciais, assim como o INCRA é um desses órgãos essenciais para a resolução de conflitos fundiários no Brasil. E deixar esses órgãos, essas instituições vazias, também gerar conflitos. Né? Isso tudo envolve esses processos demorados que são, e os povos indígenas continuam sofrendo, aguardando ali, de alguma forma, esse atendimento, né? Que esses 5 eternos anos que a Constituição Federal prometeu, que iria concluir todos os processos, né? Os indígenas estão ainda presos, né? Aguardando a conclusão desses 5 eternos anos. Né? Assim como a saúde indígena está em discussão para atendimento rápido de urgência nessas comunidades quando não conseguem nem sair das suas aldeias, dessas retomadas, né? Porque para sair, para chegar a algum local de atendimento do Polo Base, da CESAI, ou as equipes de saúde alcançarem essas comunidades para atender, também tem
ameaças e dificuldades. Então, tudo isso é um agravante que, né, a gente teme muito, né, como povo brasileiro, a gente teme muito que acabe ocorrendo mais uma vez, né, aquela carta que ocorreu dos Kaiowá um tempo atrás, dizendo que sem saída eles iam cometer suicídio coletivo. E aquilo deu um alerta, né, que estamos hoje discutindo, a situação Guarani Kaiowá, né? Naquele período todos éramos Guarani Kaiowá nas redes sociais, hoje nem tanto, né? Hoje a gente já desistiu dessa troca de nomes, mas a gente precisa ficar atento porque com essas queimadas, com esses ataques ruralistas aos povos indígenas, realmente hoje todos nós estamos sofrendo o que os Guarani Kaiowá sofrem todos os dias. Nono, e tem outras frentes de ataques também que eu considero muito graves, e eu queria te ouvir para a gente fechar, falar sobre isso, que é o incentivo por parte da extrema-direita, de lideranças da extrema-direita, políticos bolsonaristas, que é usar mentiras para que a população também ataque os povos indígenas. Então, aqui para trazer exemplos do que de fato está acontecendo, o deputado federal Marcos Polon, que é do PL do Mato Grosso do Sul, disse que o Mato Grosso do Sul vive uma onda de invasão de propriedade privada, especialmente propriedades rurais, onde supostos indígenas estão atacando proprietários, invadindo fazendas, destruindo, pondo fogo, enfim. Isso foi o que ele disse. Ele falava justamente dessa retomada das terras no dia 13 de julho pelos Guarani Kaiowá. E isso, acusações falsas como essas, têm um potencial muito grande de colocar essas populações em risco, essas populações que já são vulneráveis. Tem um movimento chamado Invasão Zero, que os indígenas denunciaram como uma organização criminosa que incita crimes contra eles, que está sendo investigado até pela Polícia Federal. Mas qual é a gravidade do que está acontecendo, como isso está sendo utilizado também pela extrema-direita, divulgado em redes sociais, e a gente sabe também que quando isso viraliza tem um potencial destruidor muito grande. Essa rede, ela é muito ágil, né? Muito prática. O bolsonarismo, né? O que a gente chama no Brasil da extrema-direita, né? Do fascismo, né? Ele tem essas entranhas, essas tranças, né? Na sociedade que a gente não consegue identificar quando, por exemplo, eu quando fui para Guaíra, para a região de Guaíra, fazer um trabalho, e aí fiz uma reunião com as comunidades indígenas, e naquele período a gente não tinha algum local para fazer a reunião, e decidimos fazer num hotel na cidade, inclusive para gerar renda para o município, né? Para dizer, olha só como os indígenas também geram renda para vocês, né? E quando os indígenas chegaram, não deu 30 minutos, na frente do hotel, já estavam passando vários carros, ameaçando a presença dos indígenas ali, como se fosse um local que eles não pudessem estar, como se fosse, né, alguma, sei lá, alguma ocupação que eles fariam em um hotel, né, na cidade, né, e aqueles carros passando e ameaçando já estavam lançando vídeos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da região, e começou a mobilizar outras pessoas para estarem ali presentes, né, para estarem ali fazendo ameaças e achando que os indígenas, né, daí começou a crescer aquela onda que os indígenas estariam, enfim, né, se organizando de alguma forma. E a gente observa isso com muito receio, porque a gente preza um pouco, como o povo brasileiro, pela inteligência, né, pela sabedoria dos nossos ancestrais que nos ensinaram, e a gente vê que essas redes sociais, dessa forma de disparar notícias que não têm pé nem cabeça, elas alcancem alguns cérebros que estão lá também, né, da sua forma, ansiosos, nervosos ou angustiados por alguma coisa, alguma situação de, quem sabe, por ter perdido a eleição, porque tem alguém, né, preso da família nos ataques
no 8 de janeiro, né, vai saber o que acontece. E aí essas pessoas acabam descontando esse problema político nas pessoas indígenas, né, nos povos indígenas. E naquele caso a gente estava reunido para discutir programas ambientais, né, com o povo Avá-Guarani, que não tinha nada a ver com terra, nada a ver com nada. E essa situação ela cresce também no sul do Mato Grosso do Sul, essa acusação como se fosse feio, né, ser paraguaio, né, como se for vizinho nosso e tivesse transitado para o território brasileiro, né, fosse alguma ameaça, né, mas os indígenas estão ali desde sempre, desde 10 mil anos atrás, né, e a acusação de que eles são paraguaios, invasores, estrangeiros invadindo, e a gente similariza isso muito com a campanha dos Estados Unidos, onde o atual candidato pelos republicanos, né, o Donald Trump, ele, que já foi presidente dos Estados Unidos, ele tem acusado estrangeiros de invadir os Estados Unidos e fazer alguma coisa, parece que até comer cachorro, né? E aí esse tipo de informação, por mais sem conexão com a realidade que chega, né, que seja, ela chega nos celulares e nas pessoas que estão todas nos seus cantos mais conectadas, né? Sim. E cresce um sentimento de violência a partir dali. E isso, né, eu não vejo a curto, nem médio, nem longo prazo uma forma da gente resolver com os povos indígenas, e infelizmente, né, a não ser pela educação dessas pessoas, das próximas gerações, e isso, o ICL, né, esses meios de comunicação mais voltados para fazer alcançar, né, a informação. Quero muito te agradecer. O Nuno Nunes é filósofo, doutor em planejamento territorial, cientista também. Obrigada por esclarecer a situação que eles estão vivendo. A gente precisa continuar acompanhando e cobrando. Até uma próxima. Até uma próxima, agradeço. Até mais. Quero lembrar você também, a gente está com o lançamento de uma série nova aqui no ICL, então é o Bets Apostas Online, que vai trazer à tona tudo o que acontece nos bastidores desses jogos, dessas plataformas, como é que as famílias estão sendo afetadas por tudo isso. Então o documentário vai trazer esquemas de corrupção, manipulação de resultados, tudo que você precisa saber a respeito disso. A gente entrevistou algumas pessoas, como por exemplo a Miri Lacombe, o Juca Kfouri, Ronaldo Couto, a Roberta Garcia vai apresentar, o Eduardo Moreira também vai participar. Então, para você acompanhar o nosso primeiro episódio, que vai ser lançado no dia 19, quinta-feira, às 8 horas da noite, você se inscreve aqui pelo link do Em Detalhes, até para apoiar o nosso programa. Então, em detalhesicl.com.br, você se inscreve e vai lá no dia 19 para assistir online, gratuito. Vai ser o lançamento, o primeiro episódio da nossa série. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. A gente está de volta todos os dias de segunda a sexta-feira, 10h30 da manhã. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Depois tem Rolê ICL. E você pode nos ouvir em qualquer momento do seu dia, nas suas atividades, nas plataformas de áudio. Obrigada, até amanhã. Se liga no que eu vou falar para vocês e tenta entender como isso é chocante e um perigo que a gente nunca viu acontecer desse tamanho aqui no nosso país. Só no ano passado, os brasileiros mais pobres gastaram com apostas mais do que eles gastam com itens de alimentação essenciais, como, por exemplo, arroz. Isso mesmo, o brasileiro gastou mais com apostas do que o país inteiro gastou comprando itens de necessidade fundamental ao longo do ano passado. Isso porque uma doença chamada Bets tomou conta do país de uma forma como nenhum outro país do mundo viu até hoje. Só que ninguém pode falar disso, porque os principais canais de televisão, os principais jornais, os principais influenciadores, eles são literalmente comprados por essas bets, com patrocínios milionários que fazem que eles convidem as pessoas em vez de alertar dos riscos desse problema. O ICL mais uma vez resolveu enfrentar o que ninguém enfrenta.
E no dia 19 de setembro, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, e quer convidar vocês para participar desse lançamento. E aí, no dia 19 de setembro, a gente vai estar junto, mostrando o que ninguém mostra.